O caminho do saber é infinito. No entanto, para saber como convém, é preciso passar pelas vias do amor. Do livro Mantras de Vida, de Loester, que foi psicografado por João Nunes Maia. Livro dos Espíritos. Falando ainda sobre os espíritos, como eles agem durante os combates, durante guerras, durante batalhas. A pergunta é número 545. Algumas vezes o general pode ser guiado por uma espécie de dupla vista, por uma visão intuitiva que lhe mostre de antemão o resultado de seus planos. Isso se dá a miúde com o homem de gênio. É o que ele chama inspiração e o que faz que obre com uma espécie de certeza. Essa inspiração lhe vem dos espíritos que o dirigem, os quais se aproveitam das faculdades de que o veem dotado. Livro O Céu e o Inferno, ou A Justiça Divina segundo o Espiritismo, nós continuamos com o capítulo que fala da proibição de evocar os mortos. A evocação, disse, é uma falta de respeito pelos mortos, cuja cinza não se deve perturbar. Quem diz isso? Os adversários de dois campos opostos que se dão as mãos, os incrédulos que não creem nas almas, e aqueles que, crendo, pretendem que elas não podem vir e que unicamente o demônio se apresenta. Quando a evocação é feita religiosamente com recolhimento, quando os espíritos são chamados não por curiosidade, mas por um sentimento de afeição e de simpatia, e com o desejo sincero de se instruir e de se tornar melhor, não vemos o que haveria de mais desrespeitoso em chamar as pessoas após sua morte do que enquanto vivas. Mas há outra resposta peremptória a esta objeção. É que os espíritos vêm livremente e não por coerção, que eles vêm mesmo espontaneamente sem ser chamados, que eles testemunham sua satisfação de se comunicar com os homens e se queixam com frequência do esquecimento em que por vezes são deixados. Se fossem perturbados em sua quietude ou ficassem descontentes com o nosso chamado, eles o diriam ou nem viriam. Visto que são livres, quando vêm é que isso lhes convém. Alega-se outra razão. As almas, se diz, permanecem na morada que a justiça de Deus lhes designou, ou seja, no inferno ou no paraíso. Assim, aquelas que estão no inferno não podem sair de lá, embora a esse respeito toda a liberdade seja deixada aos demônios. Aquelas que estão no paraíso estão inteiramente na sua beatitude, estão demasiado acima dos mortais para se ocuparem deles e demasiado felizes para voltarem a esta terra de miséria, se interessar por parentes e amigos que aqui deixaram. Elas são, portanto, como esses ricos que afastam a vista dos pobres, de medo que isso lhes perturbe a digestão? Se assim fosse, elas seriam pouco dignas da felicidade suprema, que, nesse caso, seria o prêmio do egoísmo. Restam aquelas que estão no purgatório, mas essas são sofredoras e têm de pensar em sua salvação antes de tudo. Portanto, não podendo vir nem umas nem outras, unicamente o diabo vem em lugar delas. Se elas não podem vir, não se deve temer perturbar-lhes o repouso. Mas aqui se apresenta outra dificuldade. Se as almas que estão na beatitude não podem deixar sua morada afortunada para vir em socorro dos mortais, por que a Igreja invoca a assistência dos santos que devem gozar da maior soma possível de beatitude? Porque, diz ela aos fiéis, para invocá-los nas doenças, aflições
e para se preservar dos flagelos. Porque, segundo ela, os santos, a própria Virgem, vêm mostrar-se aos homens e fazer milagres. Portanto, eles deixam o céu para vir à terra. Se aqueles que estão no mais alto dos céus podem deixá-lo, por que os que são menos elevados não o poderiam? Que os incrédulos neguem a manifestação das almas, isso se concebe, visto que não creem na alma. Mas o que é estranho é ver aqueles cujas crenças repousam sobre sua existência e seu futuro se encarniçarem contra os meios de provar que ela existe e esforçarem-se por demonstrar que isso é impossível. Pareceria natural, ao contrário, que aqueles que mais têm interesse na sua existência devessem acolher com alegria e como um benefício da providência os meios de confundir os negadores por provas irrefutáveis, visto que são os negadores da religião. Eles deploram sem cessar a invasão da incredulidade que dizima o rebanho dos fiéis, e quando o meio mais poderoso de combatê-la se apresenta, eles o repelem com mais obstinação do que os próprios incrédulos. Depois, quando as provas transbordam, a ponto de não deixar nenhuma dúvida, recorre-se como argumento supremo à proibição de se ocupar disso, e para justificá-la vai-se buscar um artigo da lei de Moisés, com que ninguém nem sonhava e onde se quer ver, por toda a força, uma aplicação que não existe. Fica-se tão contente com esta descoberta que não se percebe que esse artigo é uma justificação da doutrina espírita. Então, continuamos na próxima. Em Antologia dos Imortais, a poesia é de Narcisa Amália de Campos e chama-se Boneca. Boneca. Era uma vez a bonequinha humana, borboleta a voejar sob véus de neblina, primavera de sonho e graça matutina, transfundidas na carne em rósea filigrana. Bela e ardente, dançou qual brejeira cigana nos laços da ilusão que se adensa e esborcina. Mulher, envelheceu disfarçada em menina, alegre bibelô na ribalta mundana. Nem renúncia no amor, nem lar de que se importe, mas, bailando febril, encontra um dia a morte, na dor que lhe crepeia o coração e a estrada. A libélula cai sobre o charco profundo, e no visco da lama ouve apenas do mundo. Boneca, era uma vez a boneca doirada.